dois. Economia criativa, né? Sim. Economia criativa? Não é? Eu acho que sim. Acho que é uma coisa que define o que a gente tem feito aqui. Sim. O assunto e quem que a gente tem abordado. Sempre acaba voltando nisso, né? Porque como a gente... Aqui o rolê é juntar pessoas criativas e trabalhar com o trabalho dos artistas, e como a gente às vezes acaba até juntando, é um assunto que volta sempre, né? Como esses artistas estão vivendo, o que eles estão fazendo, como que a economia do universo funciona, né? É que assim, só pra te explicar o que é cheio e vazio, de onde vem, né, essa ideia, basicamente vem de entender que grandes movimentos culturais que acontecem ao redor do mundo dependem às vezes de um local, de grupos, de algum tipo de catalisador que consegue juntar todo tipo de gente. Uhum. E eu acho que a Cheio e Vazio é esse espaço, entendeu? Tanto digital como físico. Então, incrível. É um lugar para receber gente, pra gente conversar e se encontrar. E digital sendo um grande canal, né, de conteúdo. Não, incrível, muito bom. E outra coisa que é muito importante também nessa equação é que seja em São Bernardo, né? Porque a gente tem pessoas incríveis aqui na cidade e a gente sempre fica nessa sombra de São Paulo, né? Sempre nessa ideia de sair da cidade, trabalhar para lá. E aí depois da pandemia que rolou esse lance de todo mundo trabalhar remoto, a gente viu quantos profissionais que tem aqui que estavam saindo daqui indo para São Paulo. Então é um pouquinho dessa vontade, tá ligado? De fazer virar alguma coisa aqui. Pô, incrível, cara, parabéns. Acho que é um pouco disso. Toda a iniciativa é válida. Tudo, cara, sério. Para desopilar os canais já lotados de gente querendo fazer o mesmo, né? O quanto você conseguir trazer hubs que tragam ideias criativas, mas que ideias criativas estejam conectadas a esse mainstream alternativo e o mainstream, eu diria, né, corrente, tá valendo. Sim. E eu acho que eu vou poder, sei lá, talvez ajudar aqui algumas coisas porque eu conheço do mainstream, conheço alguma coisa. Eu até fiquei pensando, já agora você estava comentando, você comentou de, por exemplo, tem o mainstream aqui acontecendo, e aí tem esses hubs que estão catalisando algumas regiões e algumas áreas do criativo. Às vezes é mais fácil procurar nesses hubs um negócio que pode ir pro mainstream, às vezes acontece esse movimento, é um lugar onde você às vezes procura algumas coisas. Cara, eu acho que deveria ser. Pelo que eu tenho conversado com muitas produtoras, com muitos criadores agora, com o meu projeto, etc., vem pouco, né, de lugares, vamos dizer assim, satélites, dos centros de São Paulo e dos centros, né, do Rio e etc. e tal. Eu digo até que vem pouco até de centros de Minas, de centros de outros lugares que deveriam e são produtores de conteúdo, né, enfim. Né. O que eu acho que poderia ter dentro das produtoras, dentro de eventos que são eventos que acontecem, né, um calendário aí bastante cheio, esse tipo de incentivo de projetos que venham de fora. Fora que eu digo do eixo. Isso. E ao mesmo tempo, vocês podem ainda assim terem nessas produtoras ou nesses canais, por exemplo, comigo, lugares para catalisar esses projetos que estejam ali no dia a dia, né, dos players que estão nessas grandes centros, metrópoles, etc. e tal. Mas que falta, vamos dizer assim, mais conexões que traduza essas novas ideias, falta. Com certeza. Assim, eu não consigo ver, vamos dizer, um hub assim, muito claro, objetivo, jorrando ideia criativa para as produtoras, seja de vídeo, audiovisual, seja de cinema, enfim, de música, whatever. Uhum. Eu não vejo isso, eu vejo muito concentrado, as pessoas daqui, por exemplo, indo para lá, fazendo parte desse grupo e ali acontecendo. Mas o digital está aí para quebrar essa via, né? Sim. Da localidade. Não necessariamente precisa estar em São Paulo. Desde que você consiga ter projetos, coisas interessantes sendo mostradas
com intenção dentro de plataformas que possa, independente de onde vem. É que tipo assim, vamos lá. A sensação que eu tenho é que no final é tudo grana. E quem paga a grana é tipo, resumidamente, Globo no Brasil. Cara, vamos lá. Tem muitas coisas para se cair, né, no meio do caminho. Vamos lá. Tem várias. A gente tem que entender onde é que a gente está indo, porque, assim, só nos estudos que a gente faz, assim, a visão de qualquer mídia se dá por a máquina econômica. Na verdade, você paga toda a cadeia produtiva ou para o consumidor, que paga hoje direto, Netflix, né? A Amazon, subscribers, né? Então ali você tem quem paga ali um tipo de streaming. Tem um orçamento de lá conteúdo. De tipo assim, temos tantos assinantes e a gente tem esse orçamento, pega aquilo lá, já vai direto já para a produtora. O outro vamos dizer assim, o outro meio de mídia é a exposição por mídia, que é o tradicional. Publicidade. Então você tem os players hoje já, né, com uma grande contingencial de grana, vamos dizer assim, colocando no mercado, mas tendo quem paga o assinante. E você tem o outro, que é o mais tradicional, que é o advertising, que é o TV Globo, que é o Pay TV e que é o Google, e que é o YouTube. Tá? O YouTube é advertising. Tipo assim, você coloca todos esses YouTube, Globo, Amazon, tudo na mesma sacola. Twitch. Eles são dentro de uma estrutura de mídia, uma estrutura tradicional. Eu tenho relevância, eu trago audiência, plataforma de distribuição daquele conteúdo, monetizo em cima da sua audiência. A Globo é isso. Ela tem um canal com muita audiência e ela monetiza a audiência para os anunciantes, que é igual. A diferença é que um é um canal na televisão, o outro é um canal no digital. Vai surgir um meio termo nessa história, que é um pouco o lugar aí do Spotify, que você tem uma experiência onde é razoavelmente boa, pago por anunciantes, e uma experiência que não tem anunciante, que é pago pelo subscription, né? Pela assinatura. Então, Netflix já está indo nesse caminho, Disney já está indo nesse caminho. De abrir com um anúncio? Isso. É mesmo? Vai rolar isso? Vai. Eu não estava sabendo disso. Eu tinha visto a notícia e já começou já? Já começou. Aqui no Brasil ainda não começou, mas já começou lá fora. Então, assim... E fecha a conta. Ele fechar conta, eu não sei se fecha, tá? Mas eu acho que está despressurizando o modelo de negócio por assinante. Que é um modelo bem louco, por sinal. Porque a gente está assim num momento de briga por assinantes, certo? Isso. Porque todo mundo tá inventando o seu e no final a gente voltou ao mesmo preço que era da TV a cabo. Da TV a cabo, né? Por quê? Porque a assinatura, o modelo de se cobrar por assinatura, a tecnologia se providenciou um acesso muito... hoje, o que antes era muito difícil. Só as operadoras de televisão por assinatura tinham essa capacidade de desenvolver em todos os níveis de administração um serviço ao consumidor. Cara, sim, na boa, hoje você se botar streaming, XYZ, o próprio Vimeo tem isso já. Sim. Se você botar lá, você bota o seu conteúdo e vende o seu conteúdo sem precisar de uma parafernália inteira que antes existia. Então tá todo mundo querendo vender para o consumidor. Sim. A questão que essa corda está esticando, principalmente dos grandes players, né, é que se viu que, né, a economia que paga assinatura em determinados países, está chegando no limite já. No limite. E aí, cara, começa a se reorganizar todo o ecossistema de novo para não quebrar. Acho que tem que voltar com o DVD. Vai ter que voltar. Para não quebrar, porque é o que está acontecendo agora. Uhum. Todas as plataformas de streaming estão deixando um pouco de botar dinheiro na praça para comprar conteúdo, para produzir conteúdo, esperando a adequação desse modelo
de assinantes com advertising, de que tipo de projeto de conteúdo vale. Então, assim, são projetos de conteúdo que custam pouco e trazem muita gente. Essa é a música nos ouvidos. Sim. Tá? Projeto que seja eficiente do ponto de vista de custo, mas ao mesmo tempo tragam muita gente. Isso é a melhor coisa dos mundos. E se você for no YouTube e ver a produção de conteúdo... O YouTube é isso, basicamente. O YouTube é isso. Então, se você vê a produção de conteúdo de custo baixo, que traz 12 milhões de views... Cara, na boa, 12 milhões de views é o que é mais do que uma série que passa, possivelmente, numa Pay TV. Numa Pay TV. Então, assim, é claro que cada plataforma tem sua lógica de conteúdo, né? Tem sua forma de produção, sua forma de assistir, a experiência e etc. Mas não tenha dúvidas que o streaming ele vai youtuberiosizar. Então, mas eu acho que... A gente tá falando disso, você ia falar agora do conteúdo? Que a gente tá falando isso agora à tarde. Não, acho que não, na verdade, assim, eu queria... Porque, tipo, quando você vê um conteúdo de um streaming tipo Netflix, você espera uma qualidade lá. Você acha que, tipo, a gente vai ir pra um lugar que o Netflix vai parecer um YouTube da vida, ou vai ter... Eu acho que vai ter ambos. Vai ter as duas coisas. Tem stories, né, agora? De novo a questão do Spotify. Você vai ter a experiência super premium, que aí possivelmente você vai pagar, vai continuar sendo o que é, e eles vão continuar investindo isso, porque o conteúdo, cara, do jeito que tá, não tem mais volta. Nunca mais a gente vai ver um Castelo Rá-Tim-Bum da vida, que tem uma produção maluca. É possível que tenha, mas eu tô dizendo o seguinte, não tem mais volta. A produção de conteúdo, você vai ter esses grandes hits, porque as pessoas esperam isso, elas querem isso, elas se envolvem com isso. Já deixou de ser só entretenimento. Passou a ser causa, passou a ser lifestyle, passou a ser... socialização entre as pessoas, passou a ser muitas outras coisas que é só um filme, que é só uma série, né? Mas, nossa, é tão difícil isso, porque... Agora, isso eu estou falando das coisas que são mais significativas. O que eu acho que vai acontecer é que esse processo vai começar entre outros formatos de conteúdo, que não só são as séries de 45 minutos, de 6 episódios, que custam 10 milhões de dólares por episódio. A gente vai começar a ver, por natureza criativa e pelo modelo sustentável do próprio streaming, da própria economia do business, projetos que sejam mais experimentais enquanto forma, como o YouTube mais baratos, mas que tenham capacidade de trazer mais pessoas ou tão igual pessoas que custariam hoje uma série. E aí vai encontrar um lugar de criatividade imensa. Porque o que é isso? Pô, Ian, não sei, meu irmão. A gente pode botar 2 pessoas discutindo num quarto. Isso sim, puta conteúdo com 2 atores incríveis. Se o assunto for atual, né? Se tiver... que você falou, causa juntos e tudo mais. Exato. Você pode botar um tipo de conteúdo que é muito comum agora, indo para o streaming também, são shorts. Então você tem uma cena dramática, ou você tem uma situação dramática de 10 minutos que já é o suficiente para ser incrível. Você não precisa... Sim, até menos, né? Talvez até menos. O Porta dos Fundos... 5 second film, né? O Porta dos Fundos iniciou uma coisa muito legal, que na minha concepção é isso que pode vir a chegar a ser um novo conteúdo para o streaming. É o desenvolvimento de sketches com alta qualidade que eu digo, né, de filmografia, né? Sim. De ângulo, de luz, né? Produção mesmo, né? Um bom texto, né? Com 3, 4, 5 atores fazendo um belo sketch. Ali está comédia, mas pode vir a ser drama. Porra, e se vê terror? Você pega um filme de terror e tira um quadro de um filme de terror, você isola ele e transforma isso num conteúdo. Se isso pode vir a ser o que eles caras estão possivelmente querendo, eu acho que hoje ainda não.
mas por natureza de querer desenvolver conteúdos que tragam. Naturalmente a gente vai para esse lugar. Já. Eu acho que sim, cara. Tá triste um pouco isso? É, Você não acha triste isso? Se eu acho triste, eu acho que não. Tipo assim, ó, uma coisa que me incomoda, por exemplo, na Netflix é séries ou filmes que claramente são fruto de assim, pelo menos a minha percepção parece que os caras pegaram e tiraram a média de várias coisas que as pessoas estão gostando e lançaram um filme ali que parece com aquele filme, mas é juntado com aquele outro, sabe? Tem um plot mais ou menos parecido. Isso tem uma razão de ser. Tipo assim, parece que o conteúdo vai ficando cada vez mais sobre performance. Culpa do algoritmo, isso aí, né? Então, e não sobre inovação ou sobre linguagem, sei lá. Tem isso, tá? Mas acho que não é só isso. Eu acho que acho que assim, a queda de qualidade do conteúdo que a gente assiste no Netflix. Tô botando Netflix, mas, cara, na boa. Sim, todo mundo deve fazer isso. Sim, né? todos. É volume versus capacidade de entrega, tempo, que orçamento. Sim, que esse era o meu ponto que a gente estava discutindo à tarde. Que você comentou assim, né? Tipo, hoje tem essa pressão dos conteúdos custarem cada vez menos, né? E trazerem a mesma quantidade de pessoas, né? Mas aí eu vejo a Netflix, tem 700 mil coisas ali que, assim, mesmo eu acho que dividindo entre todos os verticais possíveis, é muita coisa para todo mundo consumir. E aí parece que não tem divulgação em nada. Esse é o erro do modelo, tá? Uma biblioteca muito grande. É de biblioteca. E não tem advertising em cima das coisas. Então, assim, que é o primeiro modelo do Netflix. Apostou o quê? Em quantidade. Pô, você vai pagar pouco e ver muito. E vai ver muito e muita coisa boa. Então esse foi o princípio. Outros estão fazendo este modelo, por quê? Para barrar o primeiro ticket de competição, né? Volume. Sim. Volume. Então o que aconteceu? A Amazon foi... Amazon, cara, como é que é? Bom, a HBO foi comprada pela Warner, que depois... Sim, Time Warner. Que está por trás disso é biblioteca. Não foi a Amazon... Bom, a Paramount da Amazon também. Comprou a Viacom. Sim. Enfim, dando uns exemplos do que assim, eles estão... Porra, a Disney comprou... Todo mundo. Sim. O que eles fizeram? Movimentos para ter catálogo, volume... IP, né? Eles querem IP porque disso eles depois destrincham um monte de coisa que é tudo deles. Seja produto, seja nova série, seja spin-off. Isso. Isso é importante. Exato. Isso é mega importante, porque eles pegam putas, vamos dizer assim... cavalos de Troia, assim. É o carro-chefe, né? Que eles conseguem. Mas junto com o cavalo de Troia vem 500, né? Tranqueiras. Mas assim, é igual o Pay TV isso aí, tá? Ou seja, eu tenho zilhões de coisas, assisto o que eu tenho, e isso gera o que você está sentindo, o que está todo mundo sentindo. Falei, cara... Saturação. Total. Você está me dando uma biblioteca de 10% de coisa boa, eu sei que o resto é coisa... Você fica zapeando no Netflix. O que me dá mais raiva é que eu acho que às vezes deve ter coisa boa que eu nunca vou nem chegar. Porque não dá pra... Tipo assim, não tem uma lista de tudo. Imagina se tivesse, ia ficar 5 dias ali, né? Mas eu não consigo alcançar as outras coisas. Eu tenho que entrar no Netflix ou no Amazon das outras pessoas pra ver o que eles estão indicando pra outras pessoas. Isso é muito doido. Porque ele é tão focado no negócio assim, eu falo, mano, não, mas eu quero ver outras coisas. É difícil saber por onde procurar. Isso me estressa, assim, tipo, eu fico... Então, só pra voltar ali, tem isso, ou seja, ele assim, ele vai olhar dentro da ferramenta com todas as suas máquinas de algoritmos no sentido de quais enfim, claro que é muito mais complexo que isso, tá? Mas quais gêneros e clusters estão gerando mais views, né? Vai cruzar umas centenas de dados e vai entender que tem ali os 5, 6 tipos de resultados. Esses estão engajando mais as pessoas no que eles chamam de LTV, né? Que é o Lifetime Value, a quantidade de gente que fica assistindo por muito tempo. Ou seja, a plataforma está sendo usada, o cara não vai sair. Então, assim, ele vai ter uma métrica que vai dizer para eles que tipos de conteúdo estão gerando mais views. E você pode quebrar aí por talento, você pode quebrar aí por diretor, você pode quebrar isso por vários outros multiframes aí. Então você vai ver potencialmente mais coisas de um gênero do que outras, porque eles estão dizendo ali que está agora é isso. Pode mudar.
Isso é ruim, porque você está, de alguma forma, tirando espaço de uma outra potencial narrativa que vai encontrar o seu público, que vai encontrar o seu lugar lá, mas potencialmente não tem dinheiro para todo mundo. Sim. Né? Esse é o efeito do blockbuster, né? Tipo, não, pega o que dá certo, né? Faz blockbuster. E aí um monte de coisa que é legal, que as pessoas têm interesse de ver, nem alcança. Não chega nas pessoas. Agora você falou que eu fico triste. Eu fico triste como está hoje. Mas com o que pode vir a ser, talvez não, porque vai abrir espaço para o experimento. Entendeu? Mas você não acha que vai rolar uma parada mais no sentido do Joe Rogan, assim, saca? Tipo, compra um cara do YouTube, faz ele ser exclusivo Netflix, aí vai ter só, tipo, cortes no Netflix, no YouTube, e o principal tá lá. Acho mais isso do que realmente, tipo, chegar num cara desconhecido e falar, mano, vem produzir pra nós aqui. Porque o próprio Spotify, né? Eu não sei como é que funciona a captação de... Sim, assim, trazer talentos, vamos chamar assim, né? Influenciadores, atores, diretores, que provocam aquela sensação de, cara, eu tenho um cara que vai me gerar o assinante, ou não só isso, vai manter o meu assinante, isso é inevitável. É inevitável. A questão, eu acho que tem um pouco a ver com isso, que os próprios players do outro lado, em alguma instância, também estão em busca de coisas novas. Novas que eu digo no sentido me tragam coisas. Eu quero coisas. Agora, em qual momento essas coisas são mais conservadoras e são mais, eu diria assim, ousadas, vai depender muito do tempo que a gente vive. Até 2 anos atrás estava ousado. Hoje está conservador. Pode crer. Entendeu? Então pode ser que daqui a pouco vire ousado de novo. É porque eu tenho a sensação de que enquanto não se entende o formato, o que funciona, o algoritmo, sei lá, tipo, fica nesse lugar de experimentação, de testar, de experimentar. Sabe qual é o problema, para mim, chave das grandes plataformas de streaming? Que foi o que gerou quem iniciou com isso foi o Netflix. E agora o problema é esse. O problema central é quando você mantém um assinante na plataforma. Porque o dinheiro, lá todo dia de todo mundo, que mantém a plataforma viva. Sim. Tá? Quanto mais essas pessoas ficam lá, mais a plataforma tem capacidade de gerar mais recursos para a produção, para mandar aquela pessoa lá. Sim. No momento que ela sai, a hora que ela quiser, essa conta não fecha. Por quê? Você paga 10 milhões, vou botar de dólares por episódio numa série, que você, toda série, qualquer produção, é um risco. Você não tem total certeza que aquilo ali vai dar certo. Uhum. Inclusive Globo, inclusive Estados Unidos, você tem grandes sinais de que você está trazendo gente incrível para fazer coisa incrível, ou gênero que está sendo consumido, ou subgênero que está sendo consumido, ou você tem dicas, tá? Mas garantia você não tem nenhuma. De forma que, cara, quando você coloca no ar, é aí que você vê se vai ou não. Pô, na hora que você vê que vai ou não, e você ter a opção do cara de sair, consumir a sua série em um dia de 10 milhões de dólares e sair no dia seguinte, isso é um inferno. Isso não tem como garantir a plataforma de botar mais dinheiro para outras plataformas. Para outras produções. Para outras produções. O que ela recorre? Ela recorre àquelas que estão mais... Que vai se estendendo. Você lembra na NET, na Claro, sei lá, que a gente tinha uma multa... Multa de cancelamento. Né? Vai voltar essa parada. Pô, tem que voltar essa parada. A gente tem que pedir para a Netflix a multa. Sério. Para conseguir manter, né? Para conseguir manter vamos dizer assim, os 3 meses, 6 meses, 1 ano, que mantenha que pague aquela produção. Que pague, que dê menos ruído, né, no modelo.
É que aí eles se enrolam total, porque a proposta toda é tipo assim, saia das assinaturas com cancela, venha pra cá e que você pode... Aí ferrou. Mas já ferrou. Já tá ferrado, né? Já vai voltar com advertising? Mas tanto que o rolê do binge watching acabou, né? Assim, não tem mais essas séries muito gigantes que a gente produz tudo entrega tudo de uma vez só, né? As maiores... Acho que não, Netflix é semana a faz semana. isso. É semana. Netflix a maioria das séries mas essas muito grandes, você tem que esperar uma semana pra assistir. A HBO, por exemplo, é sempre, né? Sempre por episódio. Ô, Felipe, a gente começou a conversa aqui sem te apresentar. A gente tem mania de fazer, tipo, vai do jeito que tá. Só vai. O povo se vira. Se vira. Como que você se apresenta? O que você está fazendo hoje? Aí acho que é esse espaço aí. Bom, cara, eu gosto de me apresentar. Assim, isso pode parecer um pouco escroto. De um profissional do entretenimento, sabe? Isso pode significar várias coisas, né? Mas eu fiz um... Pois é, entretenimento é uma coisa bastante aberta. Bem abrangente. Eu fiz esse processo de me entender, isso não tem muito tempo não. O que para mim foi sempre uma grande dúvida. Eu vou explicar por quê. Onde eu tenho vamos dizer assim, um drive que é meio artístico e meio negócios. Então, assim, sempre quando eu fui pro lado artístico, eu não me sentia 100% artista. Quando eu ia pro lado de negócio, eu não me sentia 100% um cara de negócios. E agora eu estou entendendo que isso tem algum valor de você conseguir acessar, né, grande parte da lógica do artista, do ambiente criativo, da criação, de onde vem, para onde vai, quais são os seus instrumentos de análise e ao mesmo tempo suas angústias. Mas eu também conheço o outro lado de lá, né, de como é que esse movimento do ponto de vista comercial funciona, quais são os triggers, né, isso serve para todos os lugares do entretenimento, não só do audiovisual. Inclusive, assim, uma posição completamente necessária. Inclusive, cara, audiovisual para mim é uma coisa super nova. Por quê? Porque, assim, quando eu falei que eu sou profissional de entretenimento, eu primeiro sou um aficionado por música. Assim, desde moleque mesmo, assim. Eu comprei meu primeiro disco de vida de vinil foi do Queen. Eu tinha 8 anos de idade. Começou certo. Pois é, era um single do One Vision, enfim, com Fred Mercury assim. E eu escutava e a gente fazia show dentro do quarto, fingindo que estava, né, ao vivo e tal. Então aquele lugar do espetáculo, de você mover as pessoas, a música conseguir de alguma forma te tocar, de te levar daqui para um outro lado. Uhum. E eu sempre estudei, depois fui músico, não profissional, mas toquei e etc. E isso só foi aumentando. Uma coisa que dentro desse lugar que só foi aumentando, que agora faz total conexão, que depois eu parei para entender um pouco, é a questão do storytelling. É saber contar uma história, ainda que de forma musical, no sentido lírico, né, da letra, da palavra e etc., mas musicalmente, onde ambas juntas te tiram do teu lugar. Sim. Né, te colocam numa posição de reflexão, te colocam numa posição de emoção e, de novo, te colocam numa posição de um lugar para o outro. Ela não passa desapercebida. Isso foi uma coisa que, cara, foi assim, blowing mind na minha cabeça. Depois, indo mais a profundo, eu fui entendendo um pouco mais de música brasileira. Foi um lugar que para mim foi assim, não entendia nada de música brasileira. Eu consegui, um amigo meu que me levou, que me fez assim uma lavagem cerebral. De música caipira, de samba, do jazz, música de concerto. E eu fiquei muito, cara, o Brasil precisa descobrir o Brasil musicalmente. Eu comprei essa bandeira, estudei o que tinha que ter estudado, fui trabalhar numa gravadora de música brasileira que ia nesse mesmo, que é a Coarup Discos. E lá, cara, imagina você entrar
numa biblioteca musical, por onde eu passei 3 anos escutando todos os discos. Puta, que demais. Mas eu lá fazia marketing digital. Eu era o online sales, assim. E comecei a fazer as vendas por atribuição lá de parcerias e etc, com blogs. Era o início dos blogs, etc e tal, né? Foi uma coisa incrível. Era passado depois de 3 anos, inclusive foi a virada, foi até quando o Lula foi a primeira vez presidente. E isso, a cultura brasileira teve não sei se vocês se lembram disso, cara, mas isso assim explodiu de projetos que iam nessa linha, tá? Sim. De descobrimento de coisas do Brasil, que tinham vários, né, em vários lugares. Eu fui para uma outra produtora que chama-se Delarte, que era uma produtora de projeto cultural, Lei Rouanet e tal, mas é uma agência cultural que eles chamam, né, de desenvolvimento de projetos e venda para patrocínio, né, bom e velho, a lei de incentivo à cultura, mas de todos os níveis assim de ambiente artístico. E lá que eu tive assim, minha primeira outro mind blowing foi em dança. Caraca, que doido. Quando eu vi um espetáculo de dança do Maurice Béjart, que aquilo ali, cara, acabou comigo. Que da hora. Caralho, que filha da puta. Porra, eu fico super sensibilizado também com o espetáculo de dança. É uma parada que rolou, né, aqui na Cheio Vazio. Chorei rios. Que era assim, como é que o cara se expressa com aquele corpo, fazendo aquelas, né, e tal, não sei o quê. E era contemporâneo ao mesmo tempo, não era. Enfim, aquilo ali, eu falei, cara, incrível. É como se abrisse um portal, de novo, do storytelling, só que agora o cara ali usando a música e a dança e o espetáculo, claro, onde a luz tem seu efeito, sim, onde o in and out tem seu efeito, onde o respiro tem seu efeito, onde o momento do epílogo, onde o momento do máximo. Aquilo ali tudo tem uma ciência que foi aos poucos, eu fui, porra, demais. Quero entender mais sobre isso. E aí, cara, depois eu fui parar numa agência de atores. Foi evoluindo, você foi adicionando sentidos, né, no negócio. Né? Que aí audição, visão, e agora toque. Enfim, meus amigos são grandes artistas, mas não são atores. Nunca tive um amigo ator. E ali eu não era só ator, tá? Tinha naturalmente diretor, fotógrafo, tinha uns talentos assim, enfim. E ali eu tive o lugar de conhecer essa galera, que eram todos os atores da Globo. Todos. Murilo Benício, Mariana Ximenes, enfim, centenas. Novos, antigos, velhos e tal. Caraca, que doido. E sabe Jerry Maguire, aquele filme? Era aquilo ali. Então, assim, era o empresária e tinha o corpo de produção que eu era um deles. E que a gente ia com os atores em campanhas publicitárias, em filmes. E às vezes, cara, você fica 3 horas num trailer sentando de cara com cara, esperando a hora dele, e você tem que ficar lá conversando. Porque não tem outra coisa para fazer. De fofocas em fofocas, rola muito, mas também muito debate, pô, incrível, interessante. Artístico, cultural. Artístico, cultural, no sentido, né, de referências, de novo, de formas de atuar. Como para mim um ator, cara, na boa, para mim um ator é das profissões assim mais sinistras que existem. Cara, eu tava comentando isso ontem, cara, de como deve ser incrível você passar pela mão de um Woody Allen, você passar pela mão de um Spielberg, depois você passar pela mão de, saca? E visitando assim vários diretores, vários processos de criação diferentes. Isso deve ser assim, a gente que tipo, isso não existe direito na minha profissão, por exemplo, como, sei lá, diretor de arte. Existe um pouco, tal, fazer um estágio com o Dyson, sei lá. Tipo assim, saca, tipo assim, eu tava vendo o Ninfomaníaca, que é com... Qual que é o nome daquele cara, mano? É o Goblin. O Green Goblin. Não, mas o diretor. Ah, o diretor? É o... mano, eu esqueci o nome dele. Lars von Trier. Lars von Trier. Assim, passar pela direção desse cara deve ser uma experiência, saca? Tipo, e sim. deve mudar o jeito como você atua depois. Não, e a profissão atuar em si, né? Tipo, você, sei lá, na minha cabeça é muito maluco também. Você tem que se apagar, colocar outra pessoa dentro de você
e vai. É tipo muito esquisito essa mentira toda e é sendo muito que essa bonito. mentira você passa por 3, 4, 5 meses, 8 horas por dia. Você sendo uma outra pessoa e você precisa ser uma outra pessoa de fato, porque caso contrário você é um ator de merda. Né? Aquele processo, cara, como é que deve ser? O cara, pô, acabou, agora você volta pra você mesmo. Levar pra casa, pegar lasanha. Né? Não, é muito maluco. Cara, porra, maluco. É maluco. Você vê uns personagens que são extremamente densos e tal. Pô, isso deve mexer com a cabeça. Sim. Aonde é você, aonde é o seu personagem depois, enfim. Tem o documentário do Jim Carrey, o Jim and Andy, que ele faz o Andy Kaufman. E ele dá uma pirada depois, assim, porque ele chega assim, pelo menos o documentário mostra que ele não saía muito do personagem, sabe? Tipo, vários, o cara continuava e, enfim, afetou a vida dele, assim. Chegou uma hora que ele falou assim, cara, quem que sou eu? Eu passei minha vida inteira atuando, eu não sei mais, sabe? Tipo assim, de tudo isso aí, quem sou eu, tá ligado? Não, tem vários exemplos desses, assim. Foi um parênteses só. Cara, e depois, assim, sempre tive muita crítica. Não exatamente à TV Globo, mas ao modelo pelo qual o Brasil consome cultura, ou consumia cultura, advindo de poucos lugares. Sim. Sabe, você, sei lá, você pode contar na mão os lugares que você via cinema, filme, música e etc. Normalmente sempre foi no rádio e na TV. Sim. Rádio e TV, que soma aí, vai dar Globo, que era a principal, rádio mais 2 ou 3 e tal. O resto eu não conseguia entrar para ser... Furar a bolha, né? Furar essa bolha. Então, assim, o que o mundo brasileiro consome, hoje menos, tá? Ainda que existam vamos dizer assim, esse poder de influenciar as pessoas pelos seus canais, você, de alguma forma, você cria o gosto de uma sociedade. Sim, com certeza. Não, é total. A Globo, ela tira a média, né? De tudo, assim. A média cultural de tudo, praticamente. Então, assim, é foda, porque você fala, pô, mas será que o povo brasileiro vai gostar de... Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Vila Lobos, tá? Um exemplo poderia ser outro. Até que Vila Lobos até é mais conhecidinho, né? Mas vamos supor que seja Vila Lobos. Aí, pô, mas ninguém conhece Vila Lobos. Não, ninguém conhece porque ninguém escutou Vila Lobos. Porque não tem onde consumir isso. Não tem onde consumir. Se a gente bota pra consumir, talvez ele goste. Sim. E se ele gostar, você tem aí um novo mercado consumidor para música clássica. Tô dando um exemplo. Então, porra, será que não dá para botar dentro da novela uma música do Vila Lobos numa situação tal X que garanta, pô, para esse lugar um mercado que vai ser... A Globo não vai pensar assim, jamais. E não é da natureza dela pensar assim, muito pelo contrário. Porque, como você falou, ela tá no negócio de advertising. Ela não tá no negócio de ampliar a cultura. Exato. Cara, eu tive uma discussão ano passado sobre isso, sobre cinema, para abrir salas para o cinema brasileiro. E do outro lado estava o cara do Cinemark. Ele falou, Felipe, o meu modelo não deixa. Não, ele adoraria. Ele tá no mercado de vender pipoca. Exato, é mais longe ainda. Meu modelo não deixa. Adoraria que tivesse mais salas, mas eu vou abrir 10 e vai... 10 salas, supondo, tá? E vai 30 pessoas... O meu economics não fecha no médio prazo. Se alguém me subsidiar, aí beleza. Porque o meu problema não é, vamos dizer assim, político. Sim, não é que ele tem alguma coisa contra editorial. O problema é econômico. Se você bancar essas salas, porque sem dúvida nenhuma, quanto mais cinema tiver, quanto mais coisa tiver, vai durar um tempo com sala vazia. Mas uma hora cria essa cultura, né? Cria essa cultura. Eu concordo. Uma hora vai... Mas ninguém quer bancar isso. Mas puta, assim, a sensação que eu tenho é que é um sistema. Não adianta só estar no cinema. Eu acho que tinha que estar em todo lugar, sabe? Não, concordo. O cinema é a ponta da história. Mas tendo... assim, todo mundo tinha que pensar nesse sentido, né? É quase como isso, né?
Tendo, e se você de alguma forma, aí que tá, né? Você falou uma coisa super certa. Tendo, se você de alguma forma fomentar a ida, você forma demanda, formando demanda, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. E aí, cara, eu fui parar na TV Globo, que era exatamente a quem eu tinha severas críticas de como, né, se fazia cultura, televisão e etc. De uma maneira que é popular. E eu não era popular, eu achava que, né? E eu mudei um pouco a minha forma de pensar. Porque, de fato, na hora que você entra num lugar, você entende a razão econômica aqui daquela situação, cara, ó, é assim para conseguir manter isso, para conseguir manter aquilo, tá. Só que a área que eu entrei não era uma área muito, vou dizer assim, agressiva para mim. Muito pelo contrário. Foi uma área incrível. Porque era a venda da Globo para o mundo. Então era a venda dos produtos da Globo para o mundo. Novela, série, documentário. Puta, aí é outra visão, né? É outra visão. Aí é outra visão. E eu entrei para vender o futebol brasileiro. Que não é da Globo, mas a Globo fazia a transmissão. E aí qual é a coisa que para mim foi incrível? Quando a Globo vai para o mercado internacional, a Globo não é ninguém. É mesmo? Eu tinha uma impressão completamente diferente disso. Eu achava que a Globo era extremamente, tipo assim... Eu nunca tinha nem parado pra pensar nisso. Nível BBC, assim, não, saca? Não? Não. Claro que a Globo, se você, de alguma forma, em alguns mercados, em alguns executivos, vão conhecer a Globo como tal. E ela faz esse papel muito bem quando ela fica fazendo aqueles prêmios de Emmy, etc., para se colocar ali. Mas como força de produção de conteúdo, vamos dizer assim, como força, um dos players internacionais, ela não é. Ela é na Argentina, no Uruguai, no Chile, na Colômbia, etc. Portugal. Ela é um pouco na África, Angola e tal. E that's all. Pode crer. Então, assim, o processo de venda das novelas e da Globo era um lugar que eu tinha que vender a Globo. Que passava a ser interessante, porque eu falei, porra, maneiro, né? Vou vender uma potência brasileira, um conteúdo brasileiro, talento brasileiro e etc e tal, contra os mexicanos, contra entre aspas, né? Sim, sim. Contra os mexicanos, você entra numa arena global de conteúdo, né? De novelas e todos os seus subsegmentos. A novela é um deles. Não, eu acho que a visão sobre o conteúdo que está sendo gerado no Brasil também acho que muda, né? Que aí você começa a ver, pô, não, tem que ter o... muda total. Tipo, agora você vai defender novela do caralho. É isso aí. Eu falei. Eu tive uma séria discussão no evento que o cara falou que a novela é menor. Eu falei, não é menor. Você não entende novela. Você não tá ligado. Você já viu o Rei do Gado? Você não tá ligado. Mas... olha que tem novelas loucura, boas, né? E tem... Por quê? Porque você vai entrar, cara, numa lógica de dizer, cara, vamos lá, vamos dizer... novelas. Aí que você começa a ter, de fato, as novelas que são mais... né, que vão mais pro folhetim clássico, as novelas que são mais ousadas, as novelas que mudam a lógica de mocinho e vilão. Cara, você vai entrar num mundo noveleiro. Assim como tudo, né? Assim como o cinema é assim, assim, não sei o que, é assim. Isso pra mim também foi uma coisa que... agora a coisa mais maneira disso, que foi o que eu vou chegar onde eu tô até agora. Tranquilo. Aqui é a trocação de ideias. No assim mercado mesmo. internacional, você tinha uma vantagem de trabalhar numa Globo. Ela tinha dinheiro para te levar para fora. Eu era responsável pela uma região, quer dizer, era responsável pelo marketing do desafio comercial, né? Pensa assim. Então, assim, tem o catálogo Globo, os vendedores, o marketing e a galera de produto. O marketing tinha que entender os mercados, entender a cultura local, para entender da cultura local como se relaciona com os meios de comunicação, né? Quais são os, vamos dizer assim, os grips de envolvimento que aquele povo tem com determinados tipos de produto audiovisual, para entender se o produto da Globo tem ou não fit naquele mercado.
Pode crer. Entendeu? Então aí depois, entendendo que tem, você vai no player, né? No caso, no canal e olha. Então assim, até então era muito fácil, porque novela se consome na América Latina, América Central, parte da América do Norte. Alguns países da África e basicamente o leste europeu e Rússia. Esse é o mercado de novelas. Na Ásia não consome? Tipo, Muito pouco. Coreia e tudo mais? Não as novelas. Ah, tá. Telenovelas, que chama. Que é tipo assim, muitos episódios. Isso. Ah, tá. Soap opera, né? Sim. Porque o soap opera também é uma variante da novela, que chamam de telenovela. É uma variante. A soap opera ainda é mais extensa do que a telenovela. A telenovela é a clássica nossa, né? É a mexicana, brasileira e etc. Episódio diário, dura 1 ano. Dura 6 a 8 meses, já chegou 1 ano, mas... Enfim. Então, assim, eu ia para os mercados, para a África, para a Ásia, enfim, a Ásia, né? Centenas de países, a África também, assim, e eu fazia pesquisa de campo mesmo. Eu ia para o lado antropológico do país, daquela sociedade, como se relacionava com determinados tipos de gênero, para aí sim a gente fazer associações de conteúdo. Caramba, que louco. Entendeu? Isso. Como o mercado às vezes era consumidor de novela, era mais fácil, porque você ia mais no tipo de novela para vender do que no gênero. Uhum. Então, novela de comédia aqui não funciona tanto. O cara nem vai. Porque não vai. Novela de época, não vai. A novela das 9 aqui funciona, ali funciona. Ou não funcionou por quê? Não funcionou porque o cara... E aí, novela Globo é assim, coisa que não é em nenhum lugar do mundo. O protagonista casa com a irmã, sei lá, né? Mata não sei quem pra ficar com a vilã, não sei o que. Faz um embaralhado, às vezes até moral, né? No sentido... E que as outras culturas não, eu quero o mocinho, a vilã, vai estar tudo bem no final. E assim, a gente tá falando de coisa nova ou tudo? Cara, Tudo? As coisas novas da Globo, em termos de novela, veio ficando cada vez mais complicadas. Antigamente eram mais simples, né? no sentido narrativo. Sim. Né? Bem classudo, né? Bem classudo. Você tem a mocinha, você tem o vilão, o cara, né, o amor proibido, ele vai fazer tudo para... No final eles vão se casar e vai dar tudo certo. Sim. Tem um casamento no final. Todo mundo de branco na praia. Tem o clássico da revanche, né? Também. Tem a ascensão social, tem não sei o quê. Eu comecei a estudar isso. Pô, cara, quando eu comecei a estudar e você vê de fato esse plot bem feito, fala, pô, maneiro, isso aqui deu certo, incrível. Quando você vê um mal feito, fala... Não, ainda mais um negócio que a gente subestima, tipo assim, eu confesso que eu também não sou o maior fã de novela. A última que eu vi foi o Rei do Gado e a Próxima Vítima. Caramba, faz tempo. Faz tempo, eu sou velho. Mas, mano, imagina você falar assim, faz aí pra mim todo dia 1 hora de vídeo com, tá sei lá, louco, 50 atores. É muito loucura isso, mano. É uma máquina incrível. Não é à toa que, tipo... Tem muita coisa que eu sei que a gente aprecia do conteúdo visual, que é tipo um storytelling diferenciado, com diferentes linguagens. Não dá tempo, velho. Tem muito texto pra correr. É muita coisa todos os dias, não pode falhar. É foda. Não, então, e aí você tem algumas produções da Globo que eu fico... Que é chocante, né? É chocante, cara, exatamente. Absurdo. Como que faz pra deixar tão bom, sendo que esse é o ritmo, né? É bizarro. Cara, e depois, enfim, eu trabalhei nisso 15 anos. Qual que era não tinha uma novela que vendia em qualquer lugar? Avenida Brasil, popular, sei lá. Avenida Brasil, o Clone. O Clone é louco. O Clone passou no mundo inteiro, velho. Isso aí é verdade. Vende até hoje. Tem review, tipo, no YouTube da galera assistindo o Clone. Tipo, em tudo que é lugar do mundo. É muito doido. E o ator, ele recebe. Todo mundo recebe. A merrequinha. Merrequinha? Porque a venda internacional é uma fração pequena. Fração. Entendi. Cara, então eu comecei a ter uma visão técnica sobre venda de conteúdo em cima de mercado. Então, como eu fazia como eu fazia esse olhar de mercado, né, de trás para frente, ou seja, eu olho o mercado, vejo a estratégia do player e vejo o conteúdo, sempre quando eu fazia essa levada, eu invertia a lógica do que você vender vamos
vamos chamar assim que eles chamam, né? Você é um vendedor, você tem um comprador. Em tese, seu primeiro objetivo é vender para esse cara. E é mesmo. Você tem que entender esse cara, entender, né, o que ele precisa, tecnicamente falando do produto. Tem que ter uma lógica ali comercial e emocional para encantar aquele cidadão ali para comprar. Só que aquele cara só vai se envolver com o seu produto se você entender o que está por detrás dele. Sim. Ou seja, o mercado dele, o consumidor dele, porque como qualquer venda, eu estou dando aquele papinho de venda, mas é verdade. Eu não estou dando um problema para ele, eu tenho que dar uma solução para esse cara. E esse cara vai ter que defender para algum outro cara. Pô, já vai vir com faca e o queijo na mão. Não. Então é um trabalho de inteligência de marketing, beleza. Cara, né, acelerando o tempo que eu falei pra galera sobre isso. Eu saí da Globo em abril e no meio disso tudo o mercado mudou, né, da água pro vinho. O modelo das televisões foi pro vinagre, está indo pro vinagre. TV aberta. TV aberta, né, o modelo de mídia de TV aberta. Quando eu falo indo pro vinagre, assim, muitas quebraram em muitos lugares do mundo. Outras estão se reajustando e se remodelando. A grande maioria, na verdade, que tem o potencial de fazer isso. Principalmente para o digital, que estava roubando todo o dinheiro da TV. E aí isso aconteceu uns 6, 7 anos atrás, que foi o grande choque entre o publicitário digital e o publicitário, assim, o publicitário digital crescendo a 30%, 40%. Sim. E a televisão caindo nos mesmos 20%, 30%, 40%. Em todo lugar do mundo. Uns países com maior ou menor, mas isso estava acontecendo de uma maneira geral. Ou seja, o modelo estava indo para o vinagre, tinha que ir para um modelo digital. Que ninguém entendia o modelo digital sobre a ótica da TV. Então, assim, cara, o que a gente faz? Lembra do Globoplay antes? Que era um Globo, chamava-se Globoplay, mas era quase um Globocenter ali de vídeos. Que eles colocavam, tinha, né, era tipo uma extensão de conteúdo que não dava repositório de conteúdo. Repositório de conteúdo, ninguém entendia muito bem. Sim. A Globo, como era gigante, beleza, teve o Globo.com, que é... Mas se você pensar em termos de canal de televisão nas grandes mercados por aí, nem todos têm essa capacidade de fazer esses movimentos. Não, e a Globo sofreu pra caramba, né? Sofreu pra caramba, continua sofrendo, mas outros sofreram muito mais e quebraram. Então o modelo de venda de conteúdo e produção de conteúdo que estava respaldado pelo modelo de mídia por advertising na TV, que refletia na Pay TV, começou a todo mundo ficar bege, todo mundo ficar em pânico, até que entrou Netflix na parada. Com um modelo de produção original, que até então não tinha. O primeiro, se não me engano, o primeiro de produção original House Netflix. of Cards. Não, House of Cards não é Netflix. House of Cards É Netflix? Foi Netflix. o primeiro que foi o Big Data deles. Então. Isso. Tô dizendo, o primeiro filme da Netflix a ganhar, acho que foi o Roma. Ah, sim, foi o Roma. Mas vamos por aí, né? Eu lembro porque assim, eu engoli House of Cards. Assim, tipo, é verdade. Atorzão, né? Atorzão, tudo grande. Tudo grande. Falou, cara, isso é uma nova coisa que surgiu, que os caras estão botando dinheiro em produção original e logo... É que junto com isso também veio, eu não sei se... Com certeza uma coisa tem a ver com a outra, mas... começou esse rolê das séries também, né? Tipo assim, de você acompanhar as séries e tal. Foi. Aí veio Breaking Bad inovando completamente a linguagem, trazendo uma parada de cinema. Lost aí mudou Bad. tudo, Lost, Breaking Bad. A partir daí começou um rolê, né, diferente. Band of Brothers da HBO, que foi também uma lá atrás. Sim. Não foi? Então, a HBO eu acho que é uma dessas aí, produtoras. A HBO é um canal, né, na verdade. Então, mas ainda era PTV. Então, mas que já sabia, ou pelo menos já estava nesse modelo de série, né? Já estava nesse modelo de série independente disso que tudo a gente está falando. Sim. Você pegou bem. Foi mais uma nova era, né, das séries, que chamam mesmo a nova era das séries, de personagens complexos. Tem toda uma ciência por detrás disso. E o modelo de séries no Brasil começou, cara, sendo assim, em 2004, 2005, tirando séries da Globo, que eram séries
televisivas, Sim, né? sim. Tipo, o que Que eles chamam eram de minisséries. minisséries, etc. Que é quase uma novelinha, né? Tinha uma forma de ser, né, em termos de melodrama, em Sim. termos de série. Às vezes comédia também tem muito, né? Sim, mas ainda era muito TV aberta, a escola da TV aberta fazendo esse tipo de formato e gênero, ok. Mas foi em 2005, 2006, na Pay TV, não sei se você se lembra disso, teve uma mudança na lei, e aí a HBO contratou a Conspira, e acho que, se não me engano, foi a primeira série brasileira a ser assim, bem diferente, que eu acho que foi Mandrake, o Filho de Carnaval. Acho que foi Mandrake. E aí a Fox começou a fazer série 9mm, começou a ter várias séries, ainda na Pay TV, mas assim, produtoras brasileiras produzindo séries diferentes que tinham na televisão. E ali começou uma nova era, vamos dizer assim, dessas séries indo para o Brasil, desses canais internacionais fazendo séries no Brasil, com essa nova... É uma nova linguagem. Uma linguagem menos melodramática, né, e tal. Mas era uma escola nova ainda. Tava todo mundo ainda meio que se entendendo, etc e tal. Cara, o que aconteceu em 2020? Tá? A Netflix, todos esses sistemas que a gente está falando aqui, de plataformas, de grupos de mídia, etc e tal, foi na pré-pandemia que tudo começou meio a que virar. Netflix ainda não tinha HBO Max. Não tinha Disney também, né? Não tinha Disney. A Amazon estava restrita um pouco aos Estados Unidos, a Amazon Prime Video. A Apple também ainda... Sim. Então, né, era um fenômeno, Netflix produzindo que nem os diabos, isso agora, em 2020. Uhum. Né? E todos os grandes mercados... Aí eu agora falo não só mercados parrudos, não, mercados que tiveram que sobreviver mesmo. Grécia, Hungria, começaram a desenvolver seus próprios plataformas de streaming locais. Caraca. Por quê? Porque eles estavam perdendo valor, já tinha tecnologia para fazer isso, né? E chegou o momento de fazer o shift e segurar o mercado local. Foi o que a Globoplay fez 4, 5 anos atrás. Se você parar para pensar, tá mais ou menos por aí. Tá? Seus players locais. O que acontece? Como a Netflix ela é um monstro de produção, ou seja, aqui no Brasil, que a gente tinha Globo, que tinha 70% dos talentos, atores, produtores, etc., no mercado, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Só existia no Brasil. Sim. É quase um monopólio, né? É uma compra de mercado, né? O que acontece? Lá fora, o que aconteceu? A Netflix, em mercados até mais parrudos, como por exemplo a Alemanha, etc e tal, era muito volume de produção, o mercado começou a ficar escasso. Você não tinha mais estúdio, você não tinha mais talento, porque o talento estava bucado para o Netflix. Ou bucado para não sei para onde. Ou seja, a Netflix causou um problema estrutural na grande maioria dos mercados, que fez com que os mercados, né, as produções locais, começassem a fazer uma nova reação a isso, que chama-se agora, que está muito, muito falado, que é a coprodução internacional. Que é a linha entre o desespero e a oportunidade. Porque se eu não tenho recurso, inclusive financeiro, eu preciso rachar essa conta com alguém. Eu preciso criar junto com alguém. Vamos rachar essa conta. Então começam a ter várias coproduções internacionais onde você tem projetos que ou eles têm histórias cruzadas, ou você tem vamos dizer assim, um protagonista que a série se passa em outro país. Tá? Dá um exemplo pra gente. Tipo... Poxa, eu tenho exemplos mais óbvios aqui na minha cabeça, que foi o Tokyo Vice. Tokyo Vice?
O Tokyo Vice da HBO é história, enfim, é uma história até de um roteirista que tem um livro, de um bom e velho, um detetive, um policial que está em Tóquio. E vai fazer, a trama se passa na questão ali da máfia japonesa e etc. Mas ele serve aos Estados Unidos, porque o protagonista é um americano, com choques culturais, tudo aquilo que é muito clichê. Tá? E serve ao japonês, porque é o americano dentro da cultura dele. E a produção japonesa? A produção o dinheiro roda lá no Japão. O dinheiro possivelmente é meio que repartido. Isso aqui. Então, tipo assim, a Netflix não tinha mais mão para fazer a parada, começa a dividir. Mais ou menos isso. No caso foi a HBO, mas você tem hoje, por exemplo, o Boundless, que se chama Sem Limites, que é uma produção do Amazon Prime Video, que é a história de Fernão de Magalhães, o descobridor espanhol, que deu a volta ao mundo. E você tem o Fernão, é o Rodrigo Santoro. E é uma produção alemã para Prime Video sobre uma história em espanhol, e o talento é um brasileiro. Caraca, que doido. Será que também é pra ver se atrai todos esses públicos, né? Tipo, onde se passa, quem é o protagonista e, né, traz o dinheiro de todo mundo. O desenho de uma coprodução, a inteligência de um desenho de uma coprodução é essa. Pode crer. Como é que eu faço um puta projeto globalizado, ou às vezes, onde eu tenho intenções que, se bem desenhado, ele é viável e ele fica, né, do ponto de vista de produção, menos... Né? Agora, a gente está falando de produções muito grandes, mas isso pode vir para uma produção menor, né? Desde que haja esse... Cara, eu fui nesse Berlinale, o que eu vi dos chilenos fazendo coprodução com Dinamarca, com Alemanha, e aí sempre isso, né? Então lá você tem um problema lá do ditador lá do Pinochet, é uma história, normalmente a história real dá mais veracidade, vamos dizer assim, porque você traz o público do seu país, que é um país distante, para uma história real. Enfim, daquele problema todo, né, da ditadura e tal, e teve lá o cônsul dinamarquês que ajudou todo mundo a sair, né, um herói. Pode crer. Ganhou dinheiro da Dinamarca. Isso é desse Berlinale agora que vai começar? Não, isso foi de 2020. 2020. Então, cara, quando eu vi isso lá na Europa, aquele negócio todo, eu falei, caralho, isso aqui o mercado tá explodindo de ideias. Porque estava, né? Você sentava com... Dois exemplos. Eu sentei num jantar com a CEO da Globoplay da Alemanha, da Join. E papo vai, papo vem, ela falou assim, a gente está precisando de ideias. Porque eu falei assim, cara, eu achei muito corajosa da sua parte fazer o seu primeiro original, uma coprodução com Chile. No primeiro projeto da Alemanha, era uma produção onde se passava no Chile, metade do cast falava alemão, metade do cast falava em espanhol. Nossa, fácil, né? Fácil o projeto. Nós vamos produzir esse negócio. É doido. Enfim, era um embaralhado de história, baseado numa história real e tal. Falei, pô, incrível, você no primeiro já traz E ela, enfim, é aquela que a gente falou, era um momento de experimento. E ela falou, olha, a gente está precisando de ideias, a gente está precisando de texto. E a Globo não vende texto, a Globo não vende ideias, a Globo vende o produto que ela produziu. Produto pronto já. Pronto. Tipo, que já rodou para um outro propósito. Não vai rodar farinha. Não vai. E a gente, caralho, como assim, brother? Tem um puta mercado aqui. Na Alemanha, vamos inventar a porra de uma história de Brasil e Alemanha. Pô, 7-1, sei lá, o cara matou a mulher, né? Não sei. Bom, eles mataram a gente por um tempo. O cara tá vindo. Vamos fazer. E eu senti naquele lugar, assim. É claro que eu trabalhava na Globo e tudo isso aparentemente fica fácil, né? Quando você tá naquele ambiente, e me pareceu assim, um mercado muito aberto.
mercado gringo, aberto a receber histórias independente de onde elas vêm, independente de qualquer coisa. Só tem que amarrar essas pontas, né? Somente amarrar essas pontas. Então eu voltei com isso na cabeça e tal, não sei o que. Falei, cara, o Brasil tem um lugar que... O Brasil que eu digo... O audiovisual brasileiro desconhece por completo, tá? Não, verdade, eu mesmo nunca tinha pensado, nem ouvido falar desconhece. sobre isso. E é muito doido, porque tipo, o consumo de conteúdo, a sensação que eu tenho é que tá muito mais global. Tipo, a gente tá assistindo série coreana, espanhola, né? Hoje em dia mudou muito. E todo lugar tá um pouco assim. Isso é um efeito Netflix de quebra de barreira de língua, que era um problema gravíssimo se você não era inglês e espanhol. Sim. Né? Inclusive para os asiáticos. Total. E aí, quando esse efeito Netflix, que não foi um efeito propositivo, foi uma consequência, a partir que ela bota tudo na plataforma, de tudo quanto é outros lugares do mundo, e todo mundo começa a assistir por gênero, quando todo mundo começou a assistir, começou a entender, falou assim, pô, olha só, os turcos fazem coisas boas. Meu pai é viciado em todos os filmes, série da Turquia, ali do Oriente. Mano, ele pira, os bagulho de ação, tem de tudo, é muito doido. E pra mim não é uma novidade, porque como eu tava indo nesses mercados, eu via todos eles. Inclusive eu assistia sempre no avião os filmes locais, né? Não entendia nada. Coreia, japonês, mas eu buscava entender ali o mise-en-scène, ali a atuação, enfim, buscando entender referências. Então, assim, para mim isso não é uma grande novidade, mas eu acho incrível que para todo mundo agora consegue ver que, cara, produto bom, não importa onde ele está sendo... O advento da legenda aí, que agora é mó fácil de colocar. Não, é porque até isso mudou, saca? Tipo, antes você não tinha tanta tradução das coisas, tanta dublagem, sabe? Hoje popularizou pra caramba tudo isso, então você consegue consumir qualquer coisa, mano. Agora todo mundo é só dorama, velho. Dorama. Claro que cada um carrega um pouco da sua escola, né? Se você vê filme nórdico, você tem que estar preparado para não dormir, porque é lento, né? Demora para acontecer e etc. Mas assim, é isso, mas também com o Netflix parece que a parada tá trazendo um pouco pra média. Eles vão pegar a métrica mundial e tudo bem. Sim. Assim, o Brasil vai chegar nesse lugar. O que está acontecendo hoje, de bom, que eu acho, é uma forçadamente, vamos dizer assim, um desenvolvimento do audiovisual brasileiro em todas as suas frentes, as frentes mais comerciais, as frentes mais artísticas, as frentes não sei o quê. E uma dessas, que é uma Netflix, uma HBO está trazendo, né, fogo, pau e pedra, soco e pontapé, mas vocês vão ter que evoluir de 10 anos em 2 para fazer produção televisiva americana. Vocês podem continuar fazendo a escola de vocês. Não vai sair muito também, mas é uma outra narrativa, uma outra métrica, uma outra evolução. E mais para essa média internacional, né? Talvez sim. Tá? E isso a gente consegue entender assim, logo quando eu tenho recebido roteiros. Cara, esse roteiro aqui não vai a lugar nenhum. Por quê? Não, cara, tem que ir. Ele tem que ter começo, meio e fim. Qual é o arco desse personagem aqui? Simples. O problema dele qual que é? Vai ser resolvido como e como é que ele vai ser recompensado no final. O resto você vai floreando a história para manter ela ali, vamos dizer assim, né, de uma forma tecnicamente correta, para você não se perder no resto. Porque depois você se perde no resto, você perde no personagem e você não sabe para onde está indo o personagem. Sim. Quando eu saí da Globo em abril, com uma visão de que o mercado brasileiro, depois que saiu a pandemia, depois que acabou a pandemia, etc e tal, começou de fato a ter o impacto desses caras. Porque já tinha Netflix e Amazon, mas no finalzinho de pandemia ali de 2021 entrou Disney, HBO Max e Paramount. A Apple vamos deixar de lado porque ela não tem uma atividade muito forte aqui no Brasil de produção de conteúdo, mas todos esses outros, e agora está entrando a Lionsgate, a Mubi, e começando, né?
Mubi com produção original também? Não. Lá fora tá começando a ter. Puta, que legal. A Hulu não vem pra cá de jeito nenhum? A Hulu não acho que... Porque eu queria assistir o Saturday Night Live, mas não dá, né? Tipo, é impossível. Tem muita coisa do catálogo deles que eu também É não totalmente acho. inacessível, eu não quero assinar um VPN. Então assim, chegam esses caras com a mala cheia de dinheiro, né? 3 anos depois que aconteceu tudo lá fora, precisando de produção local, porque você precisa da produção local, primeiro por teoria, no sentido de trazendo produção local, naturalmente eu trago o talento brasileiro, logo esse cara, né, se conecta com o meu conteúdo. A Globo desidratando todo esse sistema, entregando agora os talentos para tudo quanto é lugar, né, que foi ótimo, porque isso desconcentrou o mercado. É ótimo pra gente, pra galera que vivia nesse ecossistema, deve estar sendo, assim... Deve estar sendo difícil. Difícil pra caramba. Está sendo bem difícil. Porque é volátil, né? Agora tem, agora não tem, agora tem, agora não tem. E aí você tem o mercado brasileiro de produtoras, eu posso dizer assim, ó, de uma maneira bem superficial, simplória, porque pode ter variantes aí. Existiam três universos. A quem já produzia para TV, e aí é Conspiração, O2 e mais algumas outras. Conspiração e O2 elas são exemplos que vão estar em toda essa cadeia, porque o resto são específicas, né? Estou falando produtoras enquanto serviço de produção. Então aquelas que já estavam produzindo para a TV, produziam para a Globo, pouco, mas muito para canal de TV por assinatura. Todos esses programas que a gente vê na GNT, no Off, tudo é produtora fazendo, né? Nada é da... Nada de lá. Tirando a Globo, tudo produzia por produtora. Então já se produzia produtora já entendendo televisão. Canais de PTV, National Geographic, Fox, idem. Todo mundo fazendo produtora. Então já tinha gente já estabelecida. Você tinha as produtoras de cinema, tem, né? Que é produtora de cinema. Então ela fazia lá na lógica do audiovisual brasileiro, captação, distribuição, né? No arco de produção, no entendimento da obra, o entendimento de produto. Era totalmente circuito diferente. Circuito de festival, né? As lógicas de forças do mercado. Outra lógica. Sim. E você tem as produtoras de publicidade que faz filme publicitário. Porque eu falei da Conspira e da O2 que elas fazem os 3. Pode crer. Tá? Ela faz cinema, publicidade e TV. De repente você tem um mercado botando dinheiro. Quais são as produtoras que estão capturando tudo isso? Aquelas que já estavam estabelecidas. Então hoje, se você contar na mão, são as 15 produtoras que estão capturando 60%, 70% desse 1 bilhão de reais que os produtores internacionais botaram em produção. Caraca. Tá. Um mercado gigantesco, tem muita oportunidade. É a panela que todo panela, mundo fala. Por quê? Quem faz? Já conheço, já sabe como é que faz. Blá, blá, blá. Tem um portfólio. Não, a gente mesmo conhece o Juninho e foi muito difícil pra ele. O Juninho, ele tem a Fog Films, que eles fazem os especiais de comédia que vão pra Netflix. Então, a maioria produzidos são deles. Mas foi um parto, assim, pra conseguir entrar. É difícil. E aí, agora que ele tá lá, porque aí ele já faz parte da panela. É, isso aí. Ou seja, até essas produtoras estavam negando projetos porque elas não estavam conseguindo dar demanda. Caraca. Por conta de tá hiper mega concentrado. Por outro lado, você tem produtoras de cinema e produtoras de publicidade querendo fazer parte desse jogo, desse game. Só que não sabem muito como fazer. Claro que sabem do ponto de vista de produção, mas sabe conectar. Qual é a lógica? Que produto? Faço para quem? Em quanto tempo?
Porque eu acho que a gente gira... A gente não tem essas informações mesmo. Não, e a gente gira muito em cima dos Estados Unidos, assim, sabe? Tipo assim, puta, o que os caras estão fazendo, vão tentar fazer... E você não pensa no mercado alemão, no mercado asiático e tal, né? Você não tem esse radar, né? A gente não tem. E mesmo aqueles que tenham não sabem ler com precisão essas tendências de consumo. Porque tem isso também. Porque é muito dado. Se você não consegue interpretar os dados, é um bonde de número que ninguém consegue entender isso em formas de informação. Sim. Então, assim, eu vi quando eu falei, cara, eu tenho valor nesse mercado. Então eu construí a The Creators Bridge, que são pontes, são hubs, né, principalmente para produtores de conteúdo, produtores independentes e criadores, para estarem fazendo parte dessa panela. Mas a diferença que eu coloco, vamos dizer, na minha empresa, para não ser uma distribuidora e só uma agenciadora, é que eu venho com aquele olhar de mercado que eu fiz durante 15 anos. Eu olho para o mercado e vejo como esse produto que ele está querendo vender pode ficar à feição, né, ou não, de possíveis interesses mercadológicos, olhando o consumidor, entendendo que o player é um meio desse lugar. Né? Então, assim, tem várias coisas que são meio óbvias, tem vários insights que são a jogada. Né? Ou, às vezes muda o personagem. Pô, legal, vezes... É exatamente como você começou quando deu o seu estalo, né? Dessa análise que você fazia para a Globo. Isso. E aí você falou, pô, é muito maior, não é só para a Globo que eu vou fazer isso. Tem que fazer isso e conectar realmente os criadores de um jeito que eles entendam o que o mercado precisa e você olhar para o mercado e falar, vamos produzir assim e fazer esse link. Então, parece simples. Ah, não deve ser, com certeza. Não parece não. Parece simples, mas o primeiro tem um estranhamento, como todo lugar artístico, e aí eu acesso o meu lado artístico, o que o mercado quer. O que o mercado quer, foda-se o que o mercado quer. Eu sou artista, eu faço o que eu quero. Artista, eu faço o que eu quero. Cara, tá tudo bem. Acho que os grandes artistas que até, né, durante milhões de anos nunca souberam que o mercado, né, ou pelo menos a gente acha que talvez ele até soubesse de uma forma bastante instintiva. Pode ser, né? Mas tem uma primeira reação de transformar isso num produto. E aí eu acesso ao meu lado de negócios. Gente, desculpa, se você está vendendo ou alguém está vendendo, torna-se automaticamente um produto. Caso contrário, ele não... Sim. Se você está na troca, né? Eu estou comprando, alguém está vendendo, cara, isso é produto. E o cara espera um retorno financeiro, né? Então... Se isso é produto, amigo. Então, assim, desculpa. A lógica do mercado, em alguma instância, vai definir você como produto, e o produto é como você vende isso. É como se tornar um produto, né, de sucesso, é para quem, a forma como você vende ele, para quem você vende ele. E aí entra a lógica do mercado. Então, a primeira barreira aos artistas, aos criadores, etc., é primeiro o seguinte: dependente de Netflix, que enquadram você como produto, como nunca viram, porque na verdade o que ele vai botar lá na plataformazinha dele é um produto, que aquilo ali vai virar uma receita para ele. Como transformar a sua visão artística com mais acessibilidade comercial. Então eu acho que os grandes criadores conseguem fazer isso. Esse é o segredo, né? Os grandes criadores têm talvez uma mente tão incrível que eles sacam, né, grandes transformações sociais, grandes transformações econômicas, grandes transformações, que ele consegue traduzir isso no texto. É isso mesmo. Mas isso é um produto comercial ainda, né? Foda. Isso agora, é muito difícil de fazer. Esses caras são... Vocês estão assistindo Last of Us? Não assisti. Tá passando. Então, vou evitar o território spoiler aqui, mas eu sinto que é isso, saca? É tipo assim, primeiro é incrível, porque o gamer, o cara que jogou, é perfeito. As falas têm o tempo do jogo. Dá pra colocar o jogo embaixo da cena e eles falam no mesmo tempo até. De tão fiel que eles estão seguindo o jogo. Maravilhoso. Aí, direção incrível, visual é incrível, é tudo incrível, assim. Tipo, muito bem feito. Então, qualidade também lá em cima. E aí, a cada episódio, você vê que eles estão trazendo um assunto
de agora, da sociedade atual. Então já falou de pandemia, tipo, no contexto dele, mas na hora que ela fala, do jeito, você vê na fala que é super proposital, fala assim, nossa, isso é muito perigoso, a gente devia tomar cuidado, não sei o que, tipo assim, Aí o episódio de ontem já foi sobre homoafetividade, sabe? E aí você fala, não tem como isso ter sido sem querer, não é porque a história é assim. Zero sem querer. E isso, só que colocar isso tão bem na história, amarrado, de um jeito que não te descola, né? Que você não percebe que você sai dali. Isso é incrível. E The Last of Us, assim, ó, tá decolando. Perfeito. Então, assim, eu trago essa visão de mercado. Quando eu trago essa visão de mercado, eu trago duas. Uma é objetiva e a outra é a perspectiva. A objetiva é o seguinte, o que está dando certo agora? Isso é uma informação. Sim. Tá? Então, isso assim, é dado puro. Foi aquilo que você falou. Embora a gente não saiba o que está dando certo, porque isso é uma caixa preta. A gente sabe o que está dando certo pela quantidade de produções que estão sendo exibidas daquele gênero, daquele... Então você fala assim, olha, tem aqui um dado objetivo que o true crime, né, tá em alta. Uma alta de consumo. Ou seja, se você botar em tese hoje, está em linha com o que as pessoas estão querendo ou consumindo. Só que tem uma variante aí. A produção de uma série, principalmente uma série de ficção, tá? Talvez uma série documental ou até um true crime seja um arco menor. Você vai colocar lá no ar daqui a 2 anos. 2 anos? 1 ano e meio. Pode crer. Daqui a 2 anos, 1 ano e meio. Tem que ser relevante. Muita coisa daquilo que você achou que era relevante porque estava objetivamente falando aquilo. Já vai ser datado não pra é caramba. mais. Então a gente tem o que dá perspectiva é olhar tendências de comportamento e consumo, e tem algumas boas sources, né, fontes que estão olhando macro tendências, que são agendas, né, guarda-chuvas que estão falando de até 2030, 2040. Você tem as tendências e tem as micro tendências. Então você consegue gerar insights interessantes de como potencialmente aquele assunto vai estar ou ainda não mais amplificado, ou até cores, o uso de cor, o uso não sei o que, de forma que você possa usar isso como elemento de insight para jogar na sua trama, para que ela não fique datada. Então você vai falar, por exemplo, de uma afetividade que é uma coisa às vezes que está muito, muito, muito forte hoje, um determinado tema, supondo mais um daqueles perfis, né? Cuidado, porque isso daqui a 2 anos já pode estar normal, e você está ali falando uma coisa que talvez não seja para aquele grupo. Já não é mais uma pauta, né? Já não é talvez uma pauta, ou até a forma como se encarar aquele definição deixou de ser. Sim. Então eu trago... Nossa, que difícil isso. Eu trago esse... E é muito louco, né? Como é que... Porque assim, teoricamente, né, isso já é um negócio que já tá mais tranquilo. Mas exatamente recentemente, né, tipo, várias dessas coisas foram colocadas em pauta de novo. Você fala, porque todo mundo tá achando, pô, o mundo tá ficando louco, né? Que a gente tem que discutir isso de novo. E aí, tipo, então vamos. E saiu bem agora. Fala, caralho, que timing, né? E um negócio que começou a ser produzido há 2 anos atrás. Cara, esse lugar de tendências, que eu sou apaixonado por isso. Porque quando é bem feito, você nem para pensar que aquilo foi estudado de uma forma que fez muito bem feito, né? Você viu White Lotus? Não, minha namorada tá assistindo, eu perdi, agora eu tô atrasado. Droga. White Lotus é na veia isso. É na veia. Ele vai falar centenas de coisas que fazem parte da nossa vida de uma forma tão brilhante, sem perder o drama, sem perder tudo aquilo que, né, tecnicamente falando, tecnicamente tem que estar, mas ao mesmo tempo trazendo novos temas, trazendo delicadezas, insights, etc. Então, a TCB, a minha empresa, é isso. Eu estou buscando dar aos produtores, criadores, insights de mercado, insights de negociação, e nesse lugar, cara,
é natural que você tenha insight de criação. Você tá tendo contato com um monte de Você fala, pô, criadores. peraí, tem coisa aqui que pode ser feita e não tá feita. Ou tá mal feita. Tá? Pô, então vamos criar? Entendeu? Então eu posso servir, essa empresa também pode servir de hub no sentido de geração, né, para desenvolvimento de conteúdo. Sim. Como que é esse processo aí? Tipo assim, qual que é o mínimo que se precisa ter para conseguir vender um produto desse aí para a Alemanha, sei lá? Tem que ter um piloto. Não precisa de um piloto. Não precisa? Não. Porque um piloto você já vai precisar de um investimento, cara, que a grande maioria não tem. Ok. Na grande maioria não tem. Você tem que ter... Então é um roteiro bom mesmo. É um bom roteiro. Um bom roteiro já dá início a um projeto desse. Já. Você tem que ter, vamos dizer assim, um projeto internacional, vamos pôr dessa forma, tá? Uhum. Que não precisa ir na Alemanha, não. Na Argentina. Onde a gente tem um monte de assunto para tratar com a Argentina. Sério, você tem ali sim. situações que podem gerar conteúdo. Sim, pra caramba. Né? Você precisa ter... Muitos se recorrem a um fato real. Então, tira o fato real da história. Como é que a gente pode desenvolver um plot, né, onde eu tenho um lugar que meu personagem está ou em território argentino ou vice-versa? Ou não precisa não estar em territórios, eles podem estar namorando digitalmente, sendo um brasileiro e uma outra argentina, né? Ou em muitas vezes casos, assim, não precisa estar nenhum nem o outro. Você cria um plot de suspense de terror, onde os dois estão em outro lugar. Sei lá, tá? Eles foram acampar no Chile. Sim. E ali o pau quebrou. Só que você tem um cast argentino, você tem um cast brasileiro, então não sei o quê. Então você criou uma história de alguma forma envolvente, mantendo o gênero, mantendo talvez questões de subgênero e vamos dizer assim, você pode recorrer aí sim ao que está sendo feito e dar o touch além em cima disso e transformar isso numa história que seja interessante, onde você tem interesses de outros locais. Aí você fala, pô, beleza, eu tenho uma boa, vamos dizer assim, premissa. Da premissa você vai para a sinopse, tá? Da sinopse você vai para a sinopse longa. Você não precisa dividir um roteiro. Na verdade, roteiro até eles têm pedido menos. O que rola no primeiro movimento, você precisa ter desenvolvimento de personagem, um pouco de cada um dos personagens, a sinopse curta, a sinopse longa e o logline. Algum casting? Se possível, nem que seja sugestivo. Tá? Queria que fosse esse ator aqui. Porque isso já clareia do outro lado que tipo uma imagem, né? Né? Se você tem outros elementos que te ajudam, como foto, storyboard, melhor ainda, que você vai dando visibilidade da coisa. Que quase um material anexo. No final é um projeto, né? É um projeto. É um PowerPoint. É um PowerPoint. Você não precisa... Outro dia eu conversei com um autor e eu falei, cara, se você acha que eu fazer algumas cenas vai servir de trailer. Eu gosto, mas vai servir de trailer. Assim, sim. Porque vai dar pro cara aonde você quer chegar. Maravilha. Aí beleza, você tem uma boa história, vamos supor, você tá com uma puta história. Tá, como é que eu faço esse movimento pro Chile, supondo, tá? Ou pra Argentina que a gente tava. Entra o lugar da coprodução. Eu vou ter que bater em uma produtora chilena, tá? Pra a gente chegar e fazer uma sociedade. Galera, é o seguinte, eu tenho texto, tenho tudo, não. Você é do local. Você pode, num acordo, ser a produtora local, eu ser a minha produtora, ou eu posso ser só o project manager e boto uma produtora brasileira. Só o executivo e roda. Tô aqui trazendo texto, tal, não sei o quê. E aí essa produtora, ela vai no player local. E a gente aqui vai no player local. Na hora que você tem, aí é a sequência mágica. Se você tem um bom texto com a produtora local, produtora aqui,
um cara aqui que quer e outro cara aqui que quer, fechou a conta. Entendeu? Você tem quem produz e quem distribui. E quem distribui paga quem produz. E ele tem o produto dele para aquele lugar, aquele produto dele para aquele lugar. Depois é um outro papo de como é que aquele produto vira internacional. Mas, cara, você resolveu uma puta produção. Pode crer. Entendeu? Então, é isso. Começa sempre com um grande PowerPoint. Um bom e velho. Bom e velho. Aonde eu entro nessa história é ou no desenvolvimento que você já criou, ou na criação de uma ideia que possa juntar esses dois lugares, porque eu estou com insights e informações que pode gerar no universo criativo uma história. Sim. Puta, que da hora, cara. Que foda. Que Não, foda. É perfeito, porque eu já sei como é que vai ser o thumbnail desse vídeo. Como colocar sua série na Netflix. Porra, não Entendeu? faz isso não. Aí você joga a responsabilidade. Não, mas pô, tem que... Mas é muito interessante, de verdade mesmo, porque... É como você falou, acho que falta muito dessa informação, não só do mercado, mas dessa inteligência, de como conectam os pontos, né, de tudo isso. Sim. Pra gente, por exemplo, que tá aqui, pensando em criar conteúdo. A gente tá aqui criando conteúdo. Não sei se a gente tinha pretensão de fazer um negócio pra Netflix, mas vamos supor que tivesse, sabe? Tipo, já falei muito disso com o Juninho já, antes de fazer. Eu acho que é porque não sonhar, né? Porque não imaginar um negócio como desse, que né? começa, sabe? Tipo, essa ideia. Obviamente, é legal que... Ainda bem que é sempre com PowerPoint. PowerPoint a gente resolve. PowerPoint ou Word. O Word também é bom. Tem que ter alguém que escreve. Mas... No Word tem que mas eu acho que é um bem, né, mercado maravilhoso que você escolheu. A sua empresa vai, com certeza, muito sucesso, porque é um negócio realmente importante. Porque... Acho que é um pouquinho do nosso sentimento aqui. Pô, a gente conhece tanta gente boa, tanta coisa legal acontecendo, sabe? A gente que conhece que tá faltando mais... pra virar, né? O que falta pra virar ali, porque a gente conhece um pouco mais a galera do mercado artístico de São Bernardo e tudo mais, que a gente é bem bairrista. Pô, precisava desse hub, sabe? Precisava dessa ponte, que é a sua Creators Bridge. Né? Então, só que numa magnitude muito maior, não me entenda errado. Mas acho que é muito bacana. Não, acho que não precisa ser muito maior, não. Pode ser... É isso que... Cara, eu acho sinceramente, eu acho que vale, por exemplo, eu tenho um case que é um case pra mim fantástico. Eu nunca mais vi igual, então não sei se é tão fantástico assim. Que foi o seguinte, eu tava num evento desses lá fora e tal, e era um case de branded content. E não sabia picas que ia acontecer lá, foi e tal. E aí é o seguinte, eu vou contar de trás para frente, mas independente se é o branded content, depois vocês vão entender a forma do conteúdo que foi gerado que é interessante. Ok. A Kimberly Clark, que faz o negócio de tirar papel do banheiro. Isso. Kimberly Clark. Ela também faz avião. É verdade. Mas ela tinha um produto que era absorvente feminino para teenagers, que era um produto X, tá? Para se falar com aquele público teen. Então, o primeiro lance de mercado. Então, beleza. Como é que ela ia vender? Normalmente vai fazer o de sempre. Vai botar campanha, comercial, vai fazer uma influência e tal. Só que elas tiveram uma sacada incrível. Eu não sei se foi a sacada da Kimberly Clark ou da própria produtora, que é o seguinte: a produtora, que agora me falha o nome, ela é uma produtora de conteúdo só para teenagers. Ok. Então ela escolheu um gênero, um público, E aí, eles, ao escolher a produtora para esse público, eles sabiam onde estavam os teenagers, os temas que os teenagers estavam se relacionando, e possivelmente quais conteúdos os teenagers estavam consumindo. The Creators Bridge aí. Só para você entender ali o lugar criativo, que não foi assim uma venda de artístico, mas foi uma solução incrível. YouTube
foi o canal onde as teenagers viam vídeo. Hoje possivelmente deve ser o TikTok, isso é de 2013. Sim, TikTok mudou um pouco. Possivelmente hoje é o TikTok. Vampiro, que possivelmente estava na época de vampiro, inclusive vampiro, cara. Façam sempre coisa de vampiro. Fica a dica aí, hein? Fica a dica aí, rapaziada. Vai dar certo. Vampiro tá sempre em alta. E vampiro lésbico. Então pegou temas disso. E aí, o que rolou? Pegou um novel, né, que eles chamam, um livro chamado Carmila, que é um livro gótico de 1890 e poucos, que a gente pouco conhece, mas é muito conhecido, acho que principalmente na Inglaterra e tal. Que a história veio antes do Bram Stoker. Ok. Caramba. Então é velho mesmo. É velho mesmo. Ou da época dele, né, porque é 1800 e pouco. Que é a história de uma vampira lésbica, é um diário, na verdade, né, que ela minto, é um diário de uma menina que recebe uma vampira, que ela se apaixona pela vampira, e é um diário dentro de um... Ou seja, ela pegou todo um ambiente teen e trouxe para a modernidade em termos de canal, linguagem, temática e etc. O que ela fez? No YouTube, eles lançaram Carmila. São conteúdos de no máximo 2-3 minutos. Só tem uma câmera, que é o blog dela. De uma vampira. Não, dessa menina. Que se apaixonou pela vampira. Então ela tá falando legal, pra tela, cara. mas ela tá falando como se fosse pro vlog, né? Nem existe mais isso hoje. Sim, é. Mas ela tá falando como se fosse ela pro canal do YouTube dela. Uhum. Oi, gente, tudo bem? Eu sou não sei quem. E ela tá numa universidade. Então é o quarto dela atrás, onde tudo acontece no quarto dela. Tudo. As festas, não sei o que, o entra e sai, nananã. Só que são todos conteúdos, como ela é um diário, então ela trouxe o diário pro universo blog, Uhum. né? Então, atualizou aí. Atualizou, ficou com uma câmera. Então, produção fácil Produção e barata. muito fácil e barata. Não precisava de mais, porque o teenager se relacionava com aquela, Uhum. vamos dizer, com aquela linguagem. Sim, já era normal, né? Já era normal. O conteúdo era no YouTube, então não tinha desassociação de linguagem. E a protagonista, ela fala pra câmera e tal, e aí começa a vir, de repente a roommate dela some, e ela fala, gente, hoje a minha roommate sumiu, ninguém sabe o que tá acontecendo, fiquem aí com a gente e tal, porque a gente não sabe o que vai acontecer, parará. Eu sou péssimo, tá? Não, estamos na história. Estamos na história. E aí surge a vampira, que em tese matou a outra e tal, não sei o quê. E aí tudo começa a acontecer e tal, não sei o quê. E aí eu fiquei, caralho, não tô acreditando nisso. O negócio... Eu nunca ia imaginar Kimberly Clark fazendo um negócio desse aí, não. E aí é o seguinte, não aparece o produto. Ainda bem, eu fiquei feliz que você foi isso. O produto não aparece. O que acontece é, depois, eles fazem tipo um recap, Uhum. assim, Do que veio acontecendo, né? dos episódios, como se fosse uma coisa assim, uma roda de debate. E aí onde tinha a marca e tal, etc e tal. Mas também de uma forma assim super chique. Uhum. Que é justo também, né? Senão... Mas ela fez ali um lance. Cara, o negócio tava indo pra, naquela época, pra 3ª temporada. Ô, louco. Caramba. Vamos ver um produto que... O lançamento da série, da 3ª temporada, eles mostraram assim, como se fosse um jogral assim, em vários lugares do mundo, milhões de pessoas Que da hora. fazendo volta no quarteirão de meninas para assistir ou para ter um não sei o que, o lançamento lá local. Você já escutou falar sobre isso? De jeito nenhum. Caramba. Muito local, né? O negócio. Muito. Não, assim, Nichado, tá né? off mainstream. É, total. Ele tá totalmente off, tá lá no YouTube. Mas assim, Nossa, Boca, e a você acha- Kimberly Clark tá dando risada, né? Tipo, Então, mas gastou nada. essa é a minha dúvida. Tipo assim, o projeto chegou
valendo X, aí o cara conseguiu produzir por muito barato e Não sei. ganhar grana, ou já chegou já na Kimberly-Clark, já tipo assim, não, vai ser um projeto barato, tá ligado? Não sei. Não sei. Porque alguém ganhou muito dinheiro, né? Tipo. Não, todo mundo depois ganhou muito dinheiro. É. Todo mundo depois. Foi um sucesso pra todo mundo. Foi uma ousadia deles. Uhum. Bem ou mal, ele estava seguro, porque estava falando ali, se ninguém visse. Eu acho que é isso, era um risco baixo porque era baixo investimento. Se der certo é alto sucesso, tá ligado? Então convido vocês. Bota assim, Carmilla, Camilla. Eu acho. É o pior, é que assim, eu sou o nerd do YouTube. Eu acho que eu me lembro de um negócio desse, que era tipo de uma menina que era no quarto e era branded content, que era um vlog enorme. E agora, eu não sei se eu tô confundindo alguma coisa que tinha a ver com a Anitta, mas eu acho que era o nome da menina, talvez. Eles já fizeram 2 filmes, então, longa-metragem. Eu acho que eu até ouvi negócio dizer. Virou desdobrou. As meninas. A atriz é boa. Da hora. Também não é conhecida, mas é boa, entendeu? Isso é legal. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Lugar para o desenvolvimento de conteúdo usando essas, né, ferramentas, criatividade, etc e tal, não precisa só ser pica grossa das galáxias. Sim. Puta produção, Star Wars. Não, cara, sinceramente não. Com certeza. E eu acho que quanto mais barato o produto é, do ponto de vista de produção, e isso traz um desafio de você fazer com menos. Sim. Traz uma característica quase, né? Uma linguagem. E, cara, sei lá, de repente é isso. É um curta. Tô dando de novo, olha, eu tenho uma ideia de um curta. Nota. Eu já falei isso pra você. Curta? Eu falei pra você quando você foi entregar o computador lá em casa. Ah, sim. Que é o seguinte, Amazônia. Tá, então tema climático. Ok. Tropical. Estamos em 2019. Auge do caos climático, Brasil, Bolsonaro, né? Queimadas, você lembra daquele? Acho que foi segundo semestre de 2019, se não me engano. Todo mundo, França, não sei o quê. Sim. Então estamos nesse momento, nesse lugar. E aí, o que acontece? Na Amazônia existem postos que são de biólogos. E esses postos, você não pode ficar, os biólogos, né? Eu esqueci o nome não é Embrapa nem é FUNAI, é um outro que eu esqueci agora. Você não pode ficar mais de 30 dias. Se você passar de 30 dias, você pode sofrer algum estresse mental. Caramba, tipo The Shining. Então, The Shining. Eu já comecei, quando um amigo meu foi falando isso, porque ele tinha ido pra Amazônia. Eu falei, caralho, que foda. Então, Amazônia, pá, vou, né, deixar esse cara maluco. Vamos mandar o Jack Nicholson pra Amazônia. E aí eu falei, pô, olha que legal. Um curta simples, teoricamente, né? Um biólogo desses, corruptos, porque estava naquela época e etc e tal, vai fazer a troca de turno. Né? O público não sabe muito bem se ele é corrupto, ele vai saber aos poucos. Em princípio, está acompanhando ele naquele barco. Chegar naquele lugar, depois eu mostro para vocês a casa real do que é esse abrigo. Nossa, da hora. Que já é, por natureza, sinistra. Não precisa nem de produção. Não precisa de produção. É isso que eu tô falando. No meio do absolutamente nada. Passa na frente de um rio, no meio do absolutamente nada. E aos poucos você vai descobrindo que ele está confundindo os dados. Está mexendo em coisas de pesquisa e etc e tal, que vai transformar, você vai começar a entender que ele não é um biólogo do PT. Mas eu queria tirar a parte política, mas é um desescrupulado. Ou seja, tá cagando, tá fazendo mais, né, de forma que vai chegando próximo e assim, o take ali é um pouco do dia a dia do cara, né, não tem muito. Você vai conhecer um pouco ali
como é amanhã, de tarde, como o cara toma banho e tal, assim, uma coisa meio bem hiperrealista um pouco. Uhum. Pra gente sentir o calor, pra gente sentir um pouco de como potencialmente também é desagradável, né, assim, o lugar, para aumentar um pouco essa tensão do espectro contextual ali da floresta. O lugar já é perigoso, né? O lugar por si já te demanda, né? Uhum. Cai uma tempestade muito forte. Você vê que até aí tem um ator. Uhum. E possivelmente uma câmera. Cai uma tempestade dessas, cara, dia 29. Deixa ele ilhado. O barco que vai fazer a troca não consegue. A partir daí, do 30º dia, ele começa a ter experiências onde, como The Shining, não sabemos até que ponto ele está enlouquecendo ou não, mas a floresta e seus espíritos Porra, já curti. É, Já. começam... Uns folclore louco já. Esse é um bom nome, né? O 30º dia, né? Pode ser. Porque, na verdade, eu falei para um amigo meu, eu falei assim, e a noite lá, como é que é? Ele falou, filho, às vezes a gente escuta umas coisas assim, eles chamam de encantados, que são os espíritos da floresta. Eu falei, porra, encantados, o nome dele. Porra, bom demais. E os espíritos da floresta que a gente não vê. É pós-horror na veia. Da hora. Ele vai ficando e à noite chega e é inseto, é não sei o que. É tudo que potencialmente a floresta vai ter a revanche dela contra aquele cara. Então eu tô ainda levando um plot de revanche. Sim, maravilhoso. Tem que chamar o Michael Peel pra dirigir. O cara do Us, do Get Out. E ele naturalmente se mata, né? Ele morre. Sim. Porra, que demais. Ele morre, você não sabe quando, como é que foi, etc. E no final, eu até falei assim, no final a gente poderia mostrar um pouco, de uma forma muito de relance, um pouco de, para não ficar só de quem são esses espíritos da floresta, com algumas imagens assim. Mas veja, assim... Pô, mas isso aí é uma série já. Eu queria assistir vários dias já. Não, Sim, mas você já vê, gostei. Você vê isso, você trouxe vários elementos de interesse, né, do climática, Uhum. né, Política. político. De alguma forma, eu estou trazendo uma narrativa simples para a história. Dependendo, dá até pra ter uma coprodução ali mais pra cima, né? Pode ter, pode não ter. Agora, você vai falar assim, agora isso precisa de um puta diretor. Sim. Porque o Brasil não tem uma escola de horror. Ou de um... E aí cabe a gente pensar, por que não trazer um diretor de fora? Um sul-coreano maluco desses de terror louco. Parasita, né? Entendeu? Vale, cara, hoje vale. Sim. Tá valendo. A gente tem que sair do também só aqui. Sim. Sabe? Todo mundo vai ganhar, né? Cara, vamos falar com alguém lá de fora. De repente o cara gosta do texto, fechou, trouxe um cara de fora que possivelmente é do gênero, escreve sobre isso ou dirige isso aqui, em um projeto que pode ser incrível e tá ocupando interesses. Sim. E tem todas essas variáveis aí que você vai não é uma produção essencialmente muito cara. Entendeu? Pô, Boclinha. Vou ter que levar esse texto lá na Creators Bridge um dia. Eu escrevi um negócio legal, vou te contar. Passa assim na Amazônia. Como que a gente acha? Vamos encerrar porque... Vai começar a chuva aqui. Vai começar a chover. Como que a gente acha? Cara, o meu LinkedIn, eu sou tudo nome difícil. Meu LinkedIn é Felipe, meu sobrenome é H-E-R-Z. O outro sobrenome é B-O-C-L-I-N, Felipe Hertz Boclin. Vai estar na descrição aqui, vocês vão achar fácil. O The Creators Bridge, também está no LinkedIn. Tem um site, thecreatorsbridge.com. E eu acho que são esses canais. Trazer ideias, roteiristas, você está recebendo tudo aí. Estou recebendo tudo. O que a gente faz? A gente recebe o projeto, a gente analisa o projeto, e aí a gente entende se esses projetos, ou o projeto precisa de uma consultoria e um agenciamento, como projetos já estão às vezes bem encaminhados só de um agenciamento,
e aí a gente conversa como esse projeto pode estar ou não Pode viabilizado. Que da hora. Tá? Muito isso. bom. Porra, obrigado. Pô, que prazerzaço. Obrigado por você no Muito programa bom aqui. papo. Maravilhoso. Muitas informações, né, cara? Muita coisa da hora, muita coisa da hora. E até o arco do nosso programa foi incrível, que você começou a contar a gente começou numa discussão aqui da coisa que a gente precisava falar, e aí você foi trazer nossa história, a gente deu a volta e perfeito. Esse aqui é um arco que merecia um curta. Legal. Valeu, Valeu. Boquinha. Obrigado, Felipe. É nóis.